Agora que a gente já falou dos imóveis e das vendas dos imóveis sem incorporação, agora nós vamos falar dos imóveis com incorporação. Existe uma parte importante desse processo aqui para a gente ver antes da gente começar a falar da estratégia, né? Bom, vamos lá. Quando que eu posso vender? A partir do momento que eu tenho um imóvel, eu vou lançar vendas durante a obra. A venda de frações ideais vinculadas às unidades autônomas durante a obra exige o registro da incorporação imobiliária conforme determina a Lei 4.591 de 64, como nós já vimos no módulo de incorporação em detalhes lá, uma lida na lei, né? Se o plano de negócio prevê que a estratégia de vendas ou financiamento do projeto dependerá de recursos obtidos durante a obra com a venda de unidades, o processo de incorporação deve ser feito antes de iniciar as vendas. E aqui a gente faz um parênteses, né? Em muitas incorporações, o processo de vendas durante a obra é necessário para financiar o projeto. E aqui, mais uma vez, eu gostaria de fazer uma consideração sobre isso. É um processo que dá muito certo e tem excelentes margens, tá? Quando você faz o seu planejamento para poder fazer vendas durante a obra. A grande questão é a seguinte: se as vendas não se concretizarem, você tem que ter um plano B, ou recursos próprios ou capital de investidores, tá? Só essa observação. A exigência não se aplica a vendas de casas unifamiliares em lote único ou prédios já finalizados com unidades averbadas, tá? Nesses casos não há fração ideal nem unidade futura, portanto não tem necessidade do registro de incorporação, que foi o que a gente acabou de ver aqui. E esse acho que é o ponto mais importante dessa aula aqui, tá? O risco de vender sem o registro de incorporação, que vale a pena a gente frisar aqui mais uma vez. Vender frações ideais vinculadas a unidades futuras sem o registro da incorporação é ilegal e configura crime, conforme o artigo 66 da Lei 4.591 de 64. Então, a gente vai dar uma olhada lá agora, novamente na lei, né, na 4.591 de 64, no artigo 66. Então, dando uma olhada aqui no artigo 66, ele tem 6 incisos, tá? E nós vamos dar uma olhada geral nesses incisos aqui. Bom, é considerado uma contravenção, tá? São contravenções relativas à economia popular, puníveis na forma do artigo 10 da Lei 1.521 de 51, tá? Inciso 1º, negociar o incorporador frações ideais de terreno sem previamente satisfazer as exigências constantes dessa lei. Então, se a gente vender sem o devido processo de incorporação, fica caracterizado como contravenção, tá? Omitir em qualquer documento de ajuste as indicações de que se refere aos artigos 37 e 38 dessa lei. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no 37 e 38 que estão aqui, tá? No 37, se o imóvel estiver gravado de ônus real ou fiscal ou contra os alienantes houver ação que possa comprometê-lo, o fato será obrigatoriamente mencionado em todos os documentos de ajuste com indicação da sua natureza e das condições de liberação. Então, se tiver qualquer questão relativa ao imóvel, né, se tiver algum gravado de ônus lá, todo mundo tem que saber, tem que estar claro e evidente e isso não pode ser omitido nos contratos, tá? No 38, também constará obrigatoriamente dos documentos de ajuste, se for o caso, o fato de encontrar-se ocupado o imóvel, esclarecendo-se a que título se deve estar a ocupação e quais as condições de desocupação. Então, de repente, existe lá um processo de vendas antes de iniciar as obras e, de repente, o imóvel, o terreno está lá ocupado. Isso tem que estar claro, também expresso lá, de acordo com o artigo 2, o inciso 2 aqui do artigo 66. Deixar o incorporador sem justa causa no prazo do artigo 35 e ressalvada a hipótese de seus incisos 2 e 3 de promover celebração de contrato relativo à fração ideal de terreno, tá? Então, se a gente pegar aqui o artigo 35, subindo aqui, né, a gente vai ter o 35A, ó, o incorporador terá prazo máximo de 45 dias a contar do tempo final do prazo de carência, se houver, para promoção e celebração competente de contrato relativo à fração ideal de terreno, assim como contrato de construção e convenção de condomínio, de acordo com discriminação constante da linha I do artigo 32. Tá? No caso de não haver prazo de carência, o prazo acima
se contará na data de qualquer documento de ajuste preliminar. Quando houver prazo de carência, a obrigação somente deixará de existir se o incorporador tiver denunciado dentro do mesmo prazo e nas condições previamente estabelecidas por escrito ao registro de imóveis e a não concretização do empreendimento. Então, isso precisa estar claro. Eu não vou seguir aqui nos parágrafos adiante aqui, porque eu acho que está claro para a gente. Então, não só não vender com incorporação quando você for fazer vendas durante a obra. Além da obrigação de passar pelo processo de incorporação, existem essas questões aqui, tá? Então, a gente não pode omitir em hipótese nenhuma se tiver alguma pendência com o terreno. Se o terreno estiver ocupado, a gente tem a obrigação de comunicar nos contratos que o terreno, que tem lá uma ocupação no terreno que será desocupado. Se de repente finalizar o prazo lá em que você vai encerrar a incorporação, você tem que comunicar às pessoas, tá? Então tem que ser tudo muito bem transparente, tá? Omitir o incorporador no contrato a indicação que se refere o parágrafo 5º do artigo 55. O artigo 55 aqui se trata da obra por empreitada. Se a gente der uma olhada lá, ó, não é o caso nosso aqui da aula, mas é interessante dar uma olhada, que tem a questão da obra por empreitada e custo fixo. Artigo 48, artigo 50, artigo 55, da construção por empreitada. E depois ele vai tratar da construção a preço de custo, tá? Então, aqui no parágrafo 5, né? O contrato deverá ser mencionado, o montante de orçamento atualizado da obra. Então, quando é por contrato a construção por empreitada, existe uma série de afazeres, né, de tarefas, de obrigações do incorporador que ele tem que cumprir. Aqui é mais uma delas. O sexto, paralisar a obra por mais de 30 dias ou retardar-lhe excessivamente o andamento sem justa causa. Então também é uma penalidade, tá? O atraso de obra. Então, não somente a venda sem incorporação. Você pode ter lá a incorporação direitinho. Se você atrasar a obra por mais de 30 dias, tá aqui, configura-se, né, como contravenção, tá? E aí tem pena de multa de 5 a 20 vezes o maior salário mínimo legal vigente no país, tá? Então isso aqui é uma questão importante da gente saber, que é o seguinte, né? Como é uma contravenção relativa à economia popular, a gente pode sofrer aí um processo e isso pode lá na frente pesar em uma tomada de decisão judicial no caso de uma indenização, tá? E por que eu digo isso? Não que a gente vai fazer isso de forma intencional, tá? Então, a gente deve tomar muito cuidado, principalmente com questões como essa aqui, ó. Então, se de repente você está aí num período que atravessa qualquer tipo de problema, seja ele qual for, a gente tem que imaginar como que vai ser essa comunicação para não acabar configurando um desses itens aqui, a gente acabar de repente acionado e ter que ir lá uma ação se justificar como contraventor. Isso aqui é seríssimo da gente tomar conta e a gente deve estar sempre junto com o advogado para poder orientar a gente. Vamos voltar para o slide aqui, tá? Então, além da responsabilização civil e criminal, o incorporador assume riscos como a impossibilidade de registrar as unidades, dificuldade de acesso ao financiamento para o comprador e a perda de segurança jurídica do negócio. Isso aqui é tão sério, pessoal, que se de repente a gente se achar envolvido numa questão dessa aqui, quem comprou as unidades, por exemplo, não vai conseguir financiar ou vai ter dificuldade, tá? A gente não vai conseguir concluir o empreendimento. Imagina que você está com um empreendimento em andamento, teve um atraso e algum cliente acionou judicialmente dentro de um daqueles parágrafos ali, a gente pode se complicar. Então, isso deve ser muito bem medido, muito bem planejado, para que a gente não incorra em nenhum desses itens legais aí. E eu não estou dizendo isso de forma intencional, tá? O grande problema disso aqui é cair num negócio desse ou ser enquadrado sem a sua vontade, sem você ter pensado nisso, propriamente dito, tá? Esse risco compromete a viabilidade do projeto e pode afetar diretamente a imagem e credibilidade do incorporador no mercado. Junto com isso, tem uma outra questão que é o seguinte: não confundir esse processo de vendas com a captação de investidores, tá? A venda durante a obra exige incorporação porque envolve consumidores finais adquirentes de unidades futuras, tá? Então lá a 4591 de 64 preconiza que se tiver a venda de unidades futuras, né,
a gente precisa fazer o processo de incorporação. Já a captação de investidores ocorre por meio de estruturas societárias, como SPE e SCP, e segue outra lógica jurídica. O investidor entra como sócio do projeto e não como comprador de unidade. Muito importante isso, tá? A gente tem que separar as duas coisas. Então, a mesma forma que você conduz o trabalho de vendas não pode ser utilizada para poder conduzir a captação de investidores, como as campanhas, por exemplo, captar investidor no plantão de vendas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A atenção aqui deve estar em evitar que o processo de captação de recursos se confunda com uma venda disfarçada. Esse que é o problema, e sem que a gente faça isso de forma intencional. Porque a gente sabe que tem pessoas, incorporadores, que realmente fazem isso de forma intencional e pagam para ver. Bom, eu vou anunciar aqui, vou captar investidor e se de repente eu configurar lá como contraventor, vou responder e paciência. Mas não é o nosso caso, né? E por isso a gente deve tomar cuidado. A atenção aqui deve estar em evitar que o processo de captação de recursos se confunda com venda disfarçada, sempre. E a gente já tem um remédio para isso já. Se isso ocorrer, o incorporador estará sujeito às penalidades previstas à venda sem registro de incorporação. E a gente vai responder de acordo com o artigo 66 que a gente acabou de falar. E é lógico, aqui não é o módulo de captação de investidores, mas vale a gente relembrar algumas coisas, tá? A melhor estratégia de captação de investidores é totalmente separada do processo de venda e ocorre com mais segurança antes do início das obras e do plantão de vendas. Então, a forma mais segura é separar esses dois momentos. Então, quando você estiver fazendo plantão de vendas e vendendo o empreendimento para clientes finais, você já tem que ter finalizado a fase de captação de investidores. Então, separa os dois momentos. Eu, Thiago, gosto muito do modelo em que eu faço a captação de investidores antes de começar qualquer coisa lá no terreno. Ou na fase de aprovação de projeto na prefeitura, ou um pouco antes ou um pouco depois. Nesse momento, não no momento em que eu estou construindo e executando vendas, quando é o caso de fazer vendas durante a obra. Porque lembrando, a gente tem os dois modelos, né? Somente com investidores a gente entrega as unidades futuras para os investidores no final, e também existe um modelo em que a gente financia com os investidores e lança vendas durante a obra para poder devolver o capital em dinheiro, tá? Então, a captação começa com contratos individuais e termo de ciência, no qual o investidor declara que entende os riscos empresariais e que não é adquirente de unidade. Isso é fundamental, que o processo de captação de investidores não seja igual ao processo de venda, que não seja no plantão, que não seja no mesmo momento que está ocorrendo as vendas para os adquirentes, tá? A gente faz esse processo antes, utiliza um contrato individual com os investidores, como nós já vimos no módulo de captação de investidores. Dentro desse contrato está lá a especificação do nosso contrato de parceria, e melhor que isso, um termo de ciência em que, entre outras coisas que a gente já viu, ele declara que está ciente dos riscos empresariais e que não é adquirente de unidade. O investidor declara que não é adquirente de unidade, que vai ser sócio do nosso negócio. Após essa etapa, formaliza a sociedade via SPE ou SCP. Somente depois disso é lançado o plantão de vendas, mantendo bem definidas as fronteiras entre a captação de recursos e a comercialização. Para tudo isso, para que a gente não incorra no artigo 66 da 4.591 lá e seja enquadrado como contraventor, tá? É muito importante a gente separar esses dois momentos e que tenham estratégias completamente diferentes, principalmente com contrato individual e termo de ciência, que o investidor declara que ele não declara que tem ciência dos riscos empresariais, que ele não é adquirente de unidade. E aqui, mais uma vez, um resumo para a gente, tá? Quando que a incorporação é obrigatória? Quando tem vendas de fração ideal vinculada à unidade futura durante a obra, né? Aí a gente atende a lei de incorporação. Permite iniciar as vendas legalmente, captar recursos de clientes com segurança jurídica, tá? Risco de vender sem um registro de incorporação. Vender sem um registro configura crime, né? Ali de acordo com o artigo 66. Gera insegurança jurídica e impede o registro das unidades. Pode gerar ações judiciais, prejuízo financeiro, bloqueio de matrículas e danos à reputação. Seríssimo pra gente. Não confundir com a captação de investidores. A captação de investidores ocorre via SPE e SCP, não existe registro de incorporação, nem projeto aprovado na prefeitura, pois não há venda ao consumidor final. Nós estamos captando sócios e investidores para o nosso negócio. Evita confundir sócio com comprador e protege o modelo jurídico de erros contratuais graves, tá? É seríssimo isso, tá, pessoal? Então era isso.
antes da gente avançar agora para a fase de estratégia, era importante a gente levantar essas questões de risco aqui com relação às vendas, tá? Então, por hoje era isso. Deixa aqui embaixo os seus comentários. Valeu, obrigado e até a próxima aula.